Olá, sextusanos, tudo bem? Professora Renata, mais uma vez, eu daqui e vocês daí. A gente continua com o nosso conteúdo, o tempo e a história. Nessa atividade, estudaremos o conteúdo Registros da Passagem do Tempo, onde a gente vai ver que o homem vai registrar a passagem do tempo de acordo com a cultura em que ele vive. Não é à toa que os primeiros grupos humanos eles vão organizar o seu tempo observando os fenômenos da natureza. E aí a gente vai ter o tempo da pesca, o tempo da colheita, o tempo de plantar, mas também vamos ver que outros grupos humanos vão organizar o seu tempo de uma outra forma, de uma forma que para nós hoje é muito comum, mas não existia. Foi o homem que criou essa forma de registrar o tempo, que nós vamos chamar de calendário. O calendário usado por nós é o calendário gregoriano, porque foi o Papa Gregório que organizou o tempo desta maneira que nós conhecemos. Mas hoje em dia nós conhecemos esse calendário como calendário cristão. Por quê? Porque este tempo vai ser organizado tendo como referência o nascimento de Cristo. Então, observem que tem uma linha do tempo para vocês visualizarem como que a gente organiza, como que a gente registra a passagem desse tempo. Num tempo antes de Cristo e no tempo depois de Cristo. O que está de azulzinho aí é o que a gente chama de marco histórico, que vai ser usado para a organização desse tempo. Então aí a gente tem a demonstração de um calendário cristão, que é o calendário usado por nós. Observem que antes de Cristo, os anos são contados em ordem decrescente, do maior para o menor. E depois de Cristo, os anos são contados do menor para o maior. E vamos pensar mais um pouquinho. Esse ano é o ano de 2021. Por que o ano que vem é 2022? Porque o registro da passagem do tempo depois de Cristo é em ordem crescente, ou seja, esse ano 21, o ano que vem 2022, e assim sucessivamente. Eu coloquei também dois outros exemplos de calendário. O calendário dos judeus e o calendário dos muçulmanos. Então só aqui, eu coloquei três exemplos de calendário. Quais são eles? Cristão, o calendário judaico e o calendário islâmico, que é o calendário dos muçulmanos. Por que eu coloquei esses três exemplos? Para vocês não esquecerem que cada povo organiza o seu tempo de acordo com a sua história, ok? Agora a gente vai para as atividades. A primeira atividade, a primeira e a segunda, vocês precisam retomar o conteúdo da atividade anterior, que é a classificação do tempo, tá? Vocês vão classificar o tempo referente à frase que aparece na 1 e depois a imagem que aparece na 2. A terceira questão, vocês vão identificar o tempo a que corresponde a figura. E aí depois vão ver como é que ficou, se ficou. A primeira figura é o quê? Tempo da natureza. A segunda, tempo histórico. A terceira, tempo cronológico. Aí vocês vão marcar a alternativa que corresponde a isso. Depois eu coloquei uma linha do tempo da história do Brasil. E aí vocês vão observar que a nossa história ela é dividida em 4 períodos. E aí, cada período, ele começa no ano e termina em outro ano. E aí eu pergunto quanto tempo durou cada período, é só observar os anos. Na 5 aparece os exemplos que eu dei anteriormente, e aí vocês vão dizer qual é o marco histórico que se usa para organizar o calendário cristão, o calendário islâmico e o calendário judaico. Aí mesmo na figura vocês vão encontrar essa resposta. Na 6 é uma questão que vai exigir atenção de vocês, porque vocês vão pegar esses anos que aparecem abaixo da linha do tempo
e vão colocar nessa linha do tempo, observando tudo que é antes de Cristo, vocês vão colocar antes de Cristo e tudo que é depois, vocês vão colocar depois de Cristo. Só que não esqueçam que isso tem uma ordem, antes de Cristo em ordem decrescente e depois de Cristo em ordem crescente. A 7, vocês têm uma linha do tempo do calendário cristão, e aí eu pergunto quanto tempo se passou de um ano até outro ano. Para vocês responderem, vocês precisam estar atento a essa dica que eu coloquei aí, tá? Na verdade, é uma regrinha que vocês vão ter que seguir para fazer a continha. Por fim, eu deixo uma reflexão que diz assim: o importante é você compreender que cada povo organiza o seu tempo de acordo com a sua cultura. Por isso existem diferentes tipos de calendários. E precisamos respeitar a história e a cultura desses diferentes povos. O mundo é plural. Uma reflexão para vocês fazerem. E aí, sextusanos, talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade para realizar essa tarefa, então não esqueçam que vocês não estão sozinhos. Se vocês precisarem, é só me chamar no Zap, no nosso plantão, de 1 às 5h30, e aí eu vou ajudá-los com o maior prazer, tá bom? Não esqueçam, vocês não estão sozinhos. Beijo no coração, até a próxima, se cuidem.